Fala galera, Eduardo Azeredo começando mais um vídeo aqui no Papo de Atirador, e no vídeo de hoje eu vou responder uma pergunta que eu recebo com muita recorrência, que é sobre a diferença dos tipos de projétil, dos tipos de ponta das munições. Vamos bater um papo sobre isso agora! Pois é, galera, há um tempo atrás eu gravei um vídeo aqui, eu vou deixar até aqui em cima o card para vocês darem uma olhada, falando sobre a melhor munição para defesa, né? Esse título de a melhor eu expliquei no vídeo, que é uma coisa muito relativa, depende da sua utilização, da sua arma e mais uma série de outras variáveis. E nesse vídeo muita gente me questionou, me veio com dúvida sobre essa escolha da melhor para cada um, sobre as diferenças de projétil, porque a gente vai olhar aí o mercado, tem ponta ogival, ponta plana, ponta oca revestida, cone truncado, entre vários outros tipos, e agora com a entrada das importadas, esses tipos estão ampliando, estão aumentando cada vez mais a sua gama. Então eu estou aqui com algumas opções em 40, tá? Eu peguei o 40 especificamente porque eu acho que é o que eu tenho mais variedade aqui na loja. Eu vou explicar para vocês algumas dessas diferenças. Quem conhece o calibre 40, principalmente quem tem o calibre 40, está acostumado a não ver ponta ogival, a ogival clássica, né, redondinha. Vou até tirar aqui para vocês saberem do que eu estou falando. Ogival, a redondinha total, tá? Então, a ogival no 40 não é uma ponta muito comum, tá? Eu, particularmente, aqui na loja, a gente nem tem nesse momento. Então, vocês devem estar reparando, a ponta mais clássica, a mais comum no 40 é essa aqui, ó. Essas três aqui, que é a ponta plana. O que é a ponta plana que está começando a aparecer aí mais frequentemente em outros calibres? A gente tem, por exemplo, a Federal American Eagle com 147 gramas, que ela vem com ponta plana em 9mm, né, que é uma ponta não tradicional para o calibre 9mm. O que a ponta plana acaba trazendo para a gente aí de benefício? Questões um pouco óbvias, mas vale a pena ressaltar para vocês. Em termos aerodinâmicos, a melhor resultante, a que tende a ganhar mais velocidade, obviamente é a ponta ogival, totalmente redonda, não vai ter nenhum bloqueio aerodinâmico, então ela é a que corta o vento, corta a resistência do ar com mais facilidade. A ponta plana, ela acaba sendo um meio do caminho, ela vai voar com a mesma velocidade ou quase a mesma velocidade de uma ogival, só que no momento do impacto, justamente por causa dessa face reta, ela tende a gerar uma dissipação de energia maior do que as ogivais, tá? Então já fica aí a diferença para vocês entre ponta plana e ponta ogival. Elas vão voar com velocidade muito parecida à das ogivais, tá? Só que a dissipação de energia tende a ser um pouquinho maior. Lembrando, gente, o seguinte, nesse vídeo eu não vou entrar no mérito de peso de ponta. O peso de ponta é uma outra variável que a gente também precisa avaliar. Hoje eu vou me pegar mais ao tipo da ponta, o formato da ponta, que foi uma pergunta muito recorrente que eu recebi nesses últimos tempos. Agora, continuando nesse formato, se vocês repararem lateralmente, elas são bem parecidas, tá? Sendo que a ponta plana tradicional ela é arredondada nas laterais, e a ponta em cone truncado, como é o caso da Black Mamba, ela tem essas faces laterais retas, tá? Então a cone truncado ela é bem marcada por essa face lateralizada bem reta. E no caso da Black Mamba, ela tem uma diferença um pouquinho a mais na ponta, que é essa cavidade frontal. O que essa cavidade frontal, esse tipo de ponta da Black Mamba traz de diferenciais para a gente? O desenho dela, o fato de ser em cone truncado,
ele traz algumas diferenças em relação ao rampeamento da munição. Ela é um pouco mais vincada, então armas de rampa um pouco mais íngreme, ela tende a entrar inclusive com um pouco mais de facilidade, tá? O voo dela é um voo com corte aerodinâmico muito bom, justamente por esse vinco do cone ser bem enfático, tá? E essa ponta oca na extremidade, ela acaba proporcionando uma dissipação de energia bem elevada, tá? Então quem já viu aí, eu vou deixar aqui algum teste de FIOC Black Mamba, algum teste balístico para vocês verem a pancada que esse projétil aqui proporciona em teste balístico. Então, muita dissipação de energia com esse formato de projétil. Agora a gente vai para uma ponta oca tradicional, chamada Hollow Point. Ponta oca tradicional, essa aqui é uma Federal Punch, tá? O punch em inglês significa soco. Eu tenho também teste de Federal Punch, vou deixar o card aqui de algum teste de Federal Punch para vocês darem uma olhada. Esse tipo de projétil, generalizando, tá? Não falando especificamente da Federal Punch. As munições de ponta oca em geral, o que elas proporcionam, tá? Qual a raiz delas, explicando um pouquinho para vocês. Elas tiveram uma raiz muito forte com aquele mito já quebrado do Stopping Power, né? A ideia aqui é chegar com uma dissipação de energia muito forte, com a ideia de paralisar o agressor mais rapidamente ou imediatamente, dependendo do calibre. A gente já sabe, já temos inúmeras provas por aí, inclusive em vídeos, ocorrências com amigos policiais ou até ocorrências pessoais que alguns de vocês talvez tenham, que não tem essa questão, né? Já soube de caso de gente que caiu com um tiro de 380 ogival e já soube de caso de gente que tomou 7 de 40 e continuou agredindo na situação. Então, mas voltando aqui, ponta oca, grande dissipação de energia. A ideia é bater, dissipar o máximo de energia já na chegada e com a sua expansão, com a sua abertura, gerar o máximo de dano, lesão possível interna no agressor. Então é uma ponta que vem ganhando, um tipo de ponta que vem ganhando muita gente, tem muitas variações de ponta oca mais fechadinha, ponta oca mais aberta, e a diferença geral que esse volume de abertura vai ter é principalmente na expansão e as lesões, os danos que podem ser gerados dentro do agressor, e outra coisa em relação à resistência aerodinâmica. Bocas muito abertas, como é o caso dessa Federal Punch aqui em 40, elas tendem a, no voo, entrar muito ar aqui, ter muita resistência do ar e, consequentemente, ter uma perda de velocidade mais rapidamente, tá? Ela já tem uma velocidade menor que as ogivais e tende a perder essa velocidade com muito mais agilidade por conta da alta resistência do ar. Aí a gente começa a ver variações dentro da ponta oca. A gente tem essa aqui, por exemplo, que é a Federal Hydra Shock. A Federal Hydra Shock, ela tem um pouquinho de cada uma dessas que eu mostrei agora para vocês. Ela é em cone truncado, tá? Você repara que a face lateral dela é bem reta, tá? Ela é ponta oca, só que com a cavidade um pouco mais fechada, se você comparar aí com a Punch, por exemplo, tá? Ela tem uma diferençazinha, praticamente a mesma, mas um pouquinho mais fechada que a Punch. E outra coisa, se você olhar lá no interior dela, vocês conseguem ver que tem um pininho lá dentro. Então, esse pininho, deixa eu até mostrar aqui para vocês, na caixa, olha a forma de expansão da Hydra Shock. Ela expande como uma ponta oca tradicional, só que esse pino central, ele busca uma série de funções. Ele busca, por exemplo, um aumento de lesão, ele busca, por exemplo, uma melhor penetração, buscando até uma transfixação, dependendo aí do calibre, da proximidade do disparo, do tamanho do cano da arma, entre várias outras variáveis. Então é uma munição
bem diferenciada, que tenta mesclar aí o melhor dos mundos de todos esses projéteis que a gente tá vendo aí até agora. E tem um outro tipo de projétil que é relativamente novo do mercado, e eu particularmente gosto muito, que é a ponta oca preenchida. Esse aqui é um Horned Critical Defense, tá? Vou até mostrar a caixinha aqui para vocês. A Horned Critical Defense, também em calibre 40. Vocês podem reparar que ela tenta ser uma ogival. Você olha rapidamente e prontamente é remetido a uma munição ogival, projétil ogival tradicional. Só que tá vendo essa vermelhinho aqui dentro? Tá? Há muita controvérsia em relação a esse material, tem gente que fala que é polímero, tem gente que fala que é elastômero. Segundo estudos que eu fiz, tá? Até inclusive de desmontagem do material, isso aqui é um elastômero, tá? O mesmo material de bala de borracha, é uma borrachinha, tá? É uma borrachinha. O que é essa borrachinha? Esse preenchimento em geral, você pega, por exemplo, outras, a Speer Gold Dot, por exemplo. Eu vou ver se eu consigo colocar uma fotinha de uma aqui para vocês verem, porque eu não tenho ela aqui. A Speer Gold Dot, ela também é uma ponta oca, só que o preenchimento dela é com uma resina transparente. Mas o conceito é o mesmo, que é o seguinte: manter essa munição, esse projétil, como ponta oca, tá? Para ter grande dissipação no momento do impacto, só que sem perda aerodinâmica ou minimizando essa perda aerodinâmica. Então você tem uma munição como essa aqui, por exemplo, você consegue mesclar o melhor dos dois mundos. Você, no momento do impacto, vai ter grande dissipação de energia, porque no impacto ela vai aparecer como uma ponta oca, só que no momento do voo ela vai seguir como uma ogival, porque ela não vai sofrer a resistência aerodinâmica que uma ponta oca tradicional sofre por causa da cavidade, tá? Então essa aqui acaba sendo uma excelente opção para o pessoal que quer um tiro rápido, um tiro que vai tender a ter um pouco mais de precisão, mas que no momento do impacto vai mostrar que veio sendo uma boa e velha munição de ponta oca. Uma coisa que eu quero deixar clara aqui para vocês: não tem melhor nem pior, são apenas diferentes, tá? Cada um aí com a sua preferência. Eu particularmente, dependendo do calibre, eu não gosto de munições de ponta oca, e o contrário, dependendo do calibre, eu não gosto de munições ogivais. Outra coisa que dita também, como eu falei para vocês no outro vídeo, o seu uso, a sua utilização. Se você é uma pessoa que tem muitos anteparos no seu caminho, a sua defesa tende a ser num local que tenha muitas paredes, muitas portas, vidraças e por aí vai. Prefira munições, projéteis que tenham tendência perfurante, que sejam transfixantes. Isso vai proporcionar mais efetividade, tá? Ou mais, não vou falar certeza porque estaria sendo leviano, mas você tem mais chances de ser efetivo estando com uma munição transfixante quando você trabalha com muitos anteparos, você está sempre de carro, alguma coisa do tipo. Se a sua tendência maior é de confronto corpo a corpo, confronto direto, prefira munições de ponta oca ou munições de mistas, como o caso aqui da Hydra-Shok, por exemplo, ou da Horned Critical Defense, que são munições aí que vão ter pouca perda aerodinâmica e que tendem a ter uma boa penetração, tá? Com grande dissipação de energia. Beleza, galera? Então é isso. Videozinho rápido aí para vocês. Rápido não tão rápido, né? Mas para mostrar para vocês aí um pouquinho de cada tipo de projétil, essas variantes que a gente tem aí de ogival, ponta plana e vários outros que eu mostrei aqui para vocês. Escolham direitinho, vejam aí o seu padrão de uso, a sua arma. Quem tiver alguma dúvida, bota aí nos comentários, vou ter grande prazer de responder aí alguma indicação de munição para a sua arma. Diz aí qual é a sua arma, qual a versão da sua arma, porque algumas armas têm variação de tamanho de cano, né, dependendo da versão. Então deixa aí que eu vou ter prazer, ou os próprios colegas aí que estiverem assistindo e lendo vão responder aí com alguma sugestão.
E é isso, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, compartilhar o vídeo com todos os seus amigos, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!